É estranho como muitas das vezes as pessoas que mais nos apoiam, que mais nos ajudam, são aquelas que menos têm intimidade conosco. E aquelas que parecem que mais a gente espera, aquelas que a gente tem como certa, são as primeiras a dizer não para a gente. 5 passos para vencer tempo de crise. Se você está vivendo tempos de crise, tempos de escassez, tempos de limitação, vamos te dar 5 passos para você vencer esses tempos e sair com a vitória em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia no livro do início, o livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 24. Ficando ele só, apesar de Jacó ter uma família grande, teve um momento que ele teve que ficar só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Você sabe que qualquer contusão que tiver na sua perna, isso imobiliza todo o seu corpo. Jogadores que sentem uma contusão na panturrilha ou na coxa, Deus toca numa parte do corpo de Jacó que vai fazer com que nunca mais ele ande da mesma maneira. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó a dizer: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Então aquele homem era o próprio Deus. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. 5 passos para você vencer tempo de crise. 5 passos para você vencer momentos difíceis, situações difíceis. 5 passos para você vencer grandes batalhas na tua vida espiritual. Primeiro passo que você tem que entender, olha aqui para mim: ninguém vai te salvar. Ninguém vai te salvar do que você está passando. Ninguém vai te salvar do que você está passando, porque Deus quer que você passe por isso sozinho, sozinha. Jacó tinha esposas, Jacó tinha filhos, Jacó tinha servos, mas aquela luta que ele teve com Deus no Val de Jaboque, a Bíblia fala que ele ficou só. Nós temos que ter discernimento espiritual, que tem coisas na nossa vida, tem crises na nossa vida, que mesmo que nós tenhamos pessoas conosco, elas não poderão fazer nada pela gente. Deus quer que muitas das vezes nós passemos por determinadas situações sozinhos, sozinhas, para que Ele venha ser Deus na nossa vida. Tem situações que amigos vão te ajudar e você vai saber. Você já deve ter passado por crises na sua vida, que você descobriu quem era teu amigo, quem não era teu amigo, quem era tua amiga, quem não era tua amiga. Às vezes você se surpreende com algumas crises que você passa, porque pessoas que você nem imaginou que te ajudaria, te ajudaram. É estranho como muitas das vezes as pessoas que mais nos apoiam, que mais nos ajudam, são aquelas que menos têm intimidade conosco. E aquelas que parecem que mais a gente espera, aquelas que a gente tem como certa, são as primeiras a dizer não para a gente. Um homem tinha conseguido prosperar muito. E ele chamou a sua filha e disse para a filha: hoje eu vou fazer um churrasco aqui em casa, vou comprar comida de primeira, bebida de primeira, vou dar uma festa aqui na piscina, vamos chamar os nossos melhores amigos. A filha dele falou assim: não, papai, calma, ainda não chame ninguém. E a menina saiu pela rua gritando que a casa dela estava pegando fogo. Socorro, 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 socorro. O papai está sozinho lá, a casa está pegando fogo, a casa está pegando fogo. 5 pessoas
que nunca tinham entrado em contato com aquela menina. 5 pessoas que não eram amigos do pai dela entraram na casa com mangueiras, com balde, com água. Quando aquelas pessoas entraram no quintal, o pai tomou um susto. E o pai perguntou para a filha: quem são essas pessoas? E a filha disse: essas são as pessoas que realmente gostam da gente por aqui. Então muitas das vezes você só vai saber quem realmente vai te ajudar no momento que você estiver passando por uma dificuldade muito grande. Mas vai ter momentos na tua vida que você não vai conseguir ajuda com ninguém. E você tem que ter olhos espirituais para saber que por trás de tudo isso há um agir de Deus na tua vida. Jacó passou a vida dele fugindo. Ou Jacó fugia do problema. Quando ele arrumou um problema com o pai e com o irmão, ele fugiu. Sempre que ele tinha uma oportunidade de enganar, ele enganava. Jacó era um homem que usava todas as manipulações, todas as estratégias humanas possíveis para amenizar ou resolver seus problemas. Até que um dia ele se encontrou com Deus. E quando você se encontra com Deus, não tem como você fugir, porque aonde você vai, Deus está. O salmista diz: mesmo que eu arme a minha cama no inferno, lá Ele estará. Você consegue fugir da tua esposa, você consegue fugir dos teus filhos, você consegue fugir dos teus credores, mas você não consegue fugir de Deus. Quando o diabo cria uma situação na tua vida, você consegue fugir. Mas quando Deus cria algo na tua vida, você não consegue fugir. O próprio Deus criou uma situação para Jacó ficar só. O próprio Deus faz com que, quando você vai buscar socorro em algumas pessoas, elas te bloqueiem, elas não respondem às tuas mensagens, elas não atendem. Não importa se você busca presencialmente, não importa se você tenta falar na rede social, não importa se você manda mensagem de texto, áudio, vídeo, nada. Para que você entenda que o fim desse problema, o fim dessa crise, não virá por estratégias humanas. Não virá através da tua família, não virá através dos teus amigos, não virá através do teu network. Dessa vez o gerente não vai liberar o dinheiro, dessa vez o agiota não vai te emprestar dinheiro. Você vai ter que confiar no agir de Deus. Dessa vez não vai ser como das outras vezes. Dessa vez vai ser diferente. Primeira coisa, tem situações que a gente tem que saber que só Deus para nos livrar. E a gente tem que confiar nele, da mesma maneira que Sadraque, Mesaque e Abednego creram. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. No momento em que você entende que você está passando por uma situação que só Deus pode te livrar, tu vai tirar as tuas mãos do controle da tua vida e tu vai colocar as mãos de Deus no controle da tua vida. Segundo passo: aceite o toque de Deus que quebra o teu orgulho. Aceite o toque de Deus que quebra o teu orgulho. Todos nós somos orgulhosos. Muitas das vezes Deus vai permitir que nós sejamos tocados, para a gente descobrir que a gente não é tão bom assim, a gente não é tão sábio assim, a gente não é tão experiente assim. É como aquela frase do Mike Tyson, muito famosa: todo mundo tem uma estratégia até tomar o primeiro soco na cara. Muitas das vezes a vida vai te bater, o inimigo vai te bater, e todas as estratégias que tu conhecia, de todos os livros que você leu, de todas as pregações que você ouviu, de todos os vídeos motivacionais e palestra coach que você já assistiu, vai tudo por água. Jacó lutou a noite toda com Deus. Você já imaginou uma pessoa assim? Uma pessoa dura na queda. Jacó era um homem duro na queda. Jacó era um homem que você não conseguia dobrar. Jacó era um homem que você não conseguia convencer. Jacó era um homem que você não conseguia fazer ele mudar de direção. Quando ele colocava uma coisa na cabeça dele, tinha que ser daquele jeito, tinha que ser daquela maneira. Ele iria lutar até ele conseguir. Ele amou uma mulher chamada Raquel, e ele teve que trabalhar por essa mulher 14 anos de graça. Ele ficava fissurado por aquilo que ele queria. Então Deus teve que desmontar ele. Deus tocou na articulação da coxa dele,
para que ele sentisse uma dor tão sobrenatural, tão desumana, que ele não tivesse mais força para lutar. A Bíblia fala que quando ele sai desse encontro com Deus em Peniel, ele sai mancando. Nunca mais Jacó se recuperou daquele encontro, porque o encontro com Deus vai te abençoar, mas o encontro com Deus vai te deixar marcas profundas. Nunca mais você será o mesmo homem, nunca mais você será a mesma mulher. Bispo, como é que eu sei que eu tive um encontro com Deus? Pelos anos que eu tenho de igreja, pelas vezes que eu li a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Não! O encontro com Deus vai te salvar, vai te abençoar, mas vai te deixar marcas que você vai carregar para o resto da vida. Quando o irmão de Jacó, Esaú, veio com fome, Jacó saiu correndo para preparar um prato de lentilhas para enganar o seu irmão. Quando Isaac, velho e cego, estava para abençoar Esaú, Jacó sai correndo para se vestir com a roupa do irmão, engana o seu pai. Quando o seu irmão quer matá-lo, ele sai correndo, fugindo para a casa do tio. E quando o tio descobre que ele pegou tudo e está indo embora, ele sai correndo. Mas agora ele está, nunca mais ele vai poder correr, nunca mais ele vai poder correr, nunca mais ele vai poder manipular, nunca mais ele vai poder enganar, porque agora ele será lento. Agora, mesmo que a mente dê uma ordem, o corpo já não vai mais obedecer. Deus mudou o nome dele de Jacó, o enganador, o usurpador, o mentiroso, o que tem um passado quebrado, para Israel, o príncipe de Deus. Ele é abençoado. Mas ser abençoado quer dizer, olha aqui para mim, ser abençoado quer dizer que você não vai mais viver na velocidade desse mundo, na agitação desse mundo, na ansiedade desse mundo. Ser abençoado quer dizer que você é uma pessoa agora que anda na presença de quem? E você confia no tempo de Deus. Deus tem uma maneira diferente de nos tocar que quebra o nosso orgulho. Às vezes tem que vir uma crise, às vezes tem que vir um problema, às vezes tem que vir um dilema, às vezes tem que vir um conflito. Muitas das vezes você passa por uma situação financeira tão caótica, que toda a reserva que você tinha guardado, que você confiava, vai embora. Pessoas que você confiava te traem. Todas as estratégias que você sempre usou no teu trabalho, da maneira de fazer o pouco virar muito, tudo isso cai por terra. Deus tem uma maneira de tocar no nosso orgulho, na nossa arrogância, na nossa prepotência. Porque antes dele nos abençoar, ele primeiro quebrará o nosso orgulho. Terceiro passo, não solte a presença de Deus. Escreva aí nos comentários: eu não vou soltar a presença de Deus, eu não vou soltar a presença de Deus. Você imagina isso? Jacó lutou a noite inteira com Deus. Deus toca na articulação da coxa dele. Mesmo assim, ele não solta Deus. Mesmo quando Deus diz para ele: deixa-me ir, pois o dia já amanheceu, ele diz: não te deixarei ir enquanto tu não me abençoar. Eu estou cansado, mas eu estou agarrado em ti. Eu estou sofrendo, mas eu estou agarrado em ti. Eu estou com dores no meu corpo, mas eu estou agarrado em ti. Eu estou com sede, mas eu estou agarrado em ti. Eu estou com fome, mas eu estou agarrado em ti. Não importa o que você está passando, não solte a presença de Deus. Não solte a tua comunhão com Deus. Tem gente que qualquer problema ela solta. Ela solta a comunhão dela com Deus, ela solta a comunhão, a aliança dela com Deus, ela solta a palavra de Deus com uma facilidade muito grande. Qualquer coisa ela deixa de vir na igreja, qualquer coisa ela para de orar, qualquer coisa ela para de meditar, qualquer coisa ela para de jejuar, qualquer coisa ela para de ofertar, de fazer voto, qualquer coisa faz ela soltar. Seja como Jacó, não solte, não solte, não solte. Creia que Deus está vindo. Creia que Deus está vendo, confia que Deus é fiel, creia que Ele tem poder para te abençoar, creia que Ele tem poder para fazer um milagre na tua vida. Não solte, não solte, não solte. Se você soltou, segure-se nele de novo. Quarto passo, confesse para Deus quem você é, seja humilde.
Porque nós podemos enganar a tudo e a todos, mas não podemos enganar Jesus. Quando Isaac foi abençoar Esaú, mas não era Esaú, era Jacó, disfarçado de Esaú. Isaac disse assim, engraçado, o cheiro é de Esaú, mas as mãos são de Jacó. O cheiro é de Esaú, mas as mãos são de Jacó. É como tem muita gente que se diz cristã, mas ela tem apenas uma aparência. Quando você vai conviver com ela, ela não é nada daquilo que ela mostra. Isaac disse, o cheiro é de Esaú, as mãos são de Jacó. E Isaac pergunta para Jacó, quem é você, meu filho? O que é que Jacó diz? Eu sou Esaú. Jacó falou para o pai que ele era uma pessoa que ele não era. Enquanto você ser uma coisa que você não é, enquanto você querer viver de uma aparência que não é para você viver, enquanto você for a imitação barata de alguém que você segue nas redes sociais, enquanto você for uma pessoa influenciada baratamente, mesquinhamente, enquanto você for um disfarce, enquanto você for um filtro, enquanto você for uma mentira, não tem como Deus te salvar, não tem como Deus te abençoar. Jacó teve coragem de enganar o pai, mas ele não podia enganar Deus. Quando Deus perguntou para ele, qual é o teu nome? Jacó sabia que aquele homem com quem ele estava lutando de maneira sobrenatural, sabia quem ele era. E dessa vez ele não disse, eu sou Esaú. Ele disse, eu sou Jacó. É isso que eu sou. Eu fui isso a vida toda. Então Deus diz para ele, já não te chamarás mais. Você está passando por uma transformação. Você está sofrendo uma metamorfose. Essa imagem que o Velho Testamento nos dá, essa sombra que o Velho Testamento nos dá, de um homem lutando com Deus, essa é a obra da graça na nossa vida. Essa é a regeneração que o Evangelho faz. Essa é a obra que o Espírito Santo faz na nossa mente, que o Espírito Santo faz no nosso coração. Quando você tem realmente um encontro com Deus, você é transformado no novo homem, numa nova mulher. Já não te chamarás Jacó, te chamarás Israel, pois agora você vai ser um novo homem. Agora você vai ser um príncipe. Deus quer que você passe por essa transformação, se você ainda não passou. Que Deus use o que você está passando para fazer essa transformação na sua vida. Quinto e último passo, não tenha trauma das tuas cicatrizes. Elas são a prova de que Deus te abençoou. Não tenha trauma das tuas cicatrizes. Jacó saiu daquela luta com uma cicatriz. Ele era o único manco da sua família. Sua mulher não andava assim, seus filhos não andavam assim, seus servos não andavam assim. O seu jeito de andar era tão diferente das demais pessoas, que a Bíblia fala que os judeus até hoje não comem a parte do cordeiro, da coxa, por causa do toque que Jacó recebeu. Tem gente que ela tem trauma das suas dores. Quando você percebe que é na dor que tu encontra Deus, você não tem trauma, porque o Espírito Santo trabalha na tua vida e as tuas dores, as tuas feridas viram cicatrizes. A cicatriz já não é mais ferida, mas a cicatriz é uma lembrança que não dói mais, mas ela te lembra. Quem tem cicatriz aí no corpo? Quem tem cicatriz aí no corpo? Não dói mais, mas você lembra. Se foi um acidente, tu lembra do acidente. Tu sofreu um acidente de carro terrível, não foi, Alto? Tu tem cicatriz aí no teu corpo, né? Tu lembra? Que dia que foi o acidente? Uma sexta-feira. Cicatrizes é para a gente lembrar do que a gente passou. Quando Jesus ressuscitou com um corpo transformado. Jesus ressuscitou com um corpo glorioso. Ele aparecia e desaparecia. Ele estava num lugar, daqui a pouco ele estava em outro lugar. Mas mesmo num corpo glorioso, ele ainda carregava as marcas dos pregos, nas mãos e nos pés. Ele ainda carregava a cicatriz que o soldado romano abriu. E quando Tomé disse, eu só acredito que ele ressuscitou se eu tocar, Jesus apareceu para Tomé e disse, venha tocar em mim, venha tocar em mim. Porque não eram mais feridas, eram agora uma cicatriz. Jesus está sentado hoje no trono, mas as cicatrizes do Calvário ainda estão no seu corpo.
Quando Tomé pediu para tocar, Jesus deixou, porque já não eram mais feridas, eram cicatrizes. Quando é que você sabe que algo sarou? Quando é que você sabe que algo curou? Como é que você sabe que você superou algo, que com Deus você venceu algo? Vai ter gente que vai ser usada como Tomé. Ela vai querer tocar em coisas do teu passado que antigamente te apavoravam, que antigamente te davam crise de ansiedade. Ela vai falar de nomes que você tinha trauma, tinha ódio. Mas se você foi curado, se você foi restaurado, se você foi transformado, elas podem tocar, porque elas vão pensar que estão tocando nas tuas feridas, mas não estão mais tocando nas tuas feridas, elas estão tocando nas tuas cicatrizes. Porque toda pessoa que Deus abençoa, ela vai carregar alguma cicatriz. Gálatas capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, e que essa luta que você está passando se torne num testemunho de que Deus é contigo.